Olá, sejam bem-vindos ao programa Reflexões. Eu sou a Márcia Rosa e vou deixar uma palavra de esperança para nossas vidas neste dia. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante para a nossa vida. Eu vou falar sobre perdas. Eu vou contar para vocês uma história de uma mulher que ela viveu uma sequência de perdas na vida dela. E por que esse tema é importante para nós? Porque nós vivemos em um contexto onde é muito difícil lidarmos com frustrações. Nós vivemos nessa geração onde tem dificuldade que não tolera frustrações. Consequência disso, vivemos em uma geração frágil. E hoje nós vamos aprender por que nós temos que passar por algumas perdas da nossa vida e o que nós podemos aprender com essas perdas. E para ilustrar essa história, eu vou trazer para nós uma história de uma mulher que ela viveu essa sequência de perdas na vida dela. Lá no livro de Lucas, no seu capítulo 7, no seu versículo 11, diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. A se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Então, a palavra dessa noite, ela vai nos trazer clareza do que fazer no momento de dor. E nós sabemos que toda perda, ela passa pelo processo do luto. Existem perdas que são perdas irreparáveis. E essa mulher, ela estava vivendo esse tipo de perda na vida dela. Vamos se colocar no lugar dessa mulher. Primeiro, ela perde o seu marido. Vamos parar para pensar como estava o emocional dessa mulher. Como essa mulher não se encontrava frágil, sem esperança, desacreditada. Talvez eu estou falando para alguém neste dia que você está passando por uma sequência de perdas na sua vida. E você está se sentindo talvez sem esperança. E talvez você se encontre como essa mulher. Essa mulher está vivendo uma sequência de perdas na vida dela. Primeiro ela perdeu o marido. E agora ela perde o seu único filho. E nós sabemos que no contexto da Bíblia, as viúvas, elas não tinham esse amparo que hoje as viúvas têm. Elas não tinham lei por elas não tinham proteção por elas. Então acreditamos que aquela mãe, ela acreditava que a esperança dela estava naquele filho. E agora ela perde o seu único filho. Então imagina o emocional dessa mulher. Uma mulher que estava vivendo um período de frustração, de perda, de dor. E ela teve que passar por esse momento. Mas quando essa mulher passava por esse momento sozinha, era uma coisa. Mas quando Jesus passou no caminho dela, a história se tornou diferente. Então, nessa noite, nesse dia, há um convite de Deus para nós a não passarmos pelos processos sozinhos. Você nunca esteve sozinho. Ele sempre esteve ao teu lado. Ele sempre está com você. Então há um convite do Senhor nesse dia para nós, que talvez você passou por perdas irreparáveis na sua vida, talvez a perda de um casamento, talvez uma perda de um ente querido, alguém que você depositava ali a sua confiança, alguém que você amava muito, talvez um emprego, talvez você está vivendo pela perda, talvez de um divórcio que você está vivendo, e você está passando por essa etapa do luto na sua vida. Eu quero te trazer uma palavra de esperança. Você não está sozinho, Deus é com você. E ali vinha aquela mulher frustrada para enterrar o seu único filho. E Jesus passa no caminho dela, a esperança chega no caminho dela. E o que acontece? Jesus diz para ela: mulher, não chore. Não parece contraditório? Você vai enterrar seu único filho e Jesus olha para você e fala assim: não chores. Jesus falou isso porque Jesus tinha solução para aquela situação. Jesus falou isso porque ele tinha uma resposta. Jesus se compadeceu da dor daquela mulher.
E o que acontece? Jesus ressuscita aquela criança. Então, ou seja, Jesus traz de volta a esperança daquela mulher. Então, eu quero deixar uma reflexão para a tua vida neste dia. Eu não sei o que se perdeu. Eu não sei qual é a etapa que você está vivendo, de luto que você se encontra, de perdas da sua vida que você tem vivenciado nesse tempo de tanta adversidade, de pandemia. Eu não sei se talvez você viveu uma perda, talvez na sua empresa, se você está vivendo uma perda de um casamento que não deu certo, de um projeto que você depositou tanta confiança, tanto tempo, e ele se perdeu. Eu quero trazer algo para o teu coração neste dia. Coloca nas mãos do Senhor. A esperança chega para a tua vida neste dia. Aonde havia morte, o Senhor venceu a morte, porque Ele venceu a morte, eu e você somos mais do que vencedores. Ele venceu a morte e Ele nos dá a garantia que se nós confiarmos nele, se nós colocarmos a nossa fé nele, lá no livro de João vai dizer que sem Ele nós nada podemos fazer. Mas quando nós colocamos a nossa confiança nele, somos mais do que vencedores. Então, de uma mulher que estava frustrada, de uma mulher que não tinha mais expectativa, de uma mulher que estava passando ali pelas etapas do luto, que ia enterrar a sua única esperança, agora essa mulher está cheia de risos. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Eu quero profetizar na vida de alguém que essa mensagem está chegando hoje, que aonde havia um decreto de morte, a vida chega hoje. Aonde havia um decreto de um ponto final, o Senhor chega para colocar uma vírgula no dia de hoje, porque a última palavra vem dele. Então, eu não sei o que se perdeu, eu não sei qual é a sequência de perdas que você está vivendo, eu não sei se até mesmo você já olhou para você e disse assim, não tem mais jeito, eu não vou conseguir, mas o Senhor me trouxe aqui para deixar essa reflexão, para dizer, você nunca esteve só, Ele está do teu lado. Existe uma pequena história de uma pessoa que diz assim, ela diz assim, Senhor, o Senhor sempre disse que estaria comigo. E eu comecei a olhar as minhas pegadas na areia e eu vi que só tinha as minhas pegadas, só tinha uma pegada. E ali eu me perguntei aonde estava o Senhor. E aí o Senhor respondeu para essa pessoa assim, essas pegadas eram minhas. Porque no momento mais difícil da sua vida, eu te carreguei no colo. Então, talvez essa mensagem está chegando para alguém, que você está olhando para a situação ao teu redor e está dizendo assim, acabou tudo. O Senhor está dizendo assim, eu te carrego no colo, envio providência para a tua vida e digo para você, não chores, porque a esperança chega hoje para você. Amém? Então, essa reflexão que eu deixo para as nossas vidas, nos acompanha aí no canal sobre reflexões, que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. E você que ainda não me conhece também, o canal TV IBMs, e você também que não me conhece, vai lá no canal de YouTube, Márcia Rosa. Lá também eu deixo palavras de esperança para os nossos corações. Um bom dia, uma boa noite para quem está ouvindo, e que todos sejam abençoados por essa palavra. Amém?